Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindo a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, que é ao vivo às terças-feiras, 3h30 da tarde. E toda terça-feira tem a reapresentação do Floripa em Foco a partir das 22 horas, né? E é sempre um prazer recebermos o atual diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o agente prisional Volney Chucre. Olá, Volney, tudo bem? Tranquilo? Boa tarde, boa madrugada, boa dia, noite, boa noite. Espectadores, internautas, todos. Internautas. Foi bem de viagem para São Paulo? Pegou Sim, frio lá também? Pegamos um frio lá. Teve gente de Floripa batendo queixo. Que reclamou que lá estava mais frio do que aqui. Pelo frio não sentiu saudades daí? Não se foi pelo frio. O que você foi fazer mesmo em São Paulo? Que atividade tinha lá, Volney? A 14ª Plenária Nacional da CUT. 14ª? Porque as instâncias da CUT se dividem em plenárias estaduais e congressos estaduais, plenárias nacionais e congressos estaduais, congressos nacionais. Né? Para decidir os rumos, as políticas da própria CUT. Exatamente, para discutir. Né? Então, no intervalo de um congresso para o outro, a gente faz as plenárias, né? Que são instâncias... Não é anual esse congresso? Não, os congressos, inclusive uma das mudanças estatutárias que teve agora, né, que foi votado nessa plenária, para ser referendada no Congresso, que vai ser o ano que vem, foi a mudança de mandato, tamanho do mandato. Quanto? O mandato de 3 passa para 4 anos. Né? Isso pode ou não ser referendado no Congresso, mas é bem possível que seja, porque foi aprovado com uma maioria esmagadora. 3 anos? De 3 para 4. É pouco tempo. Agora, de 4 em 4 anos, tu tem congresso. E no intervalo de um congresso para o outro, se faz a plenária. Então, provavelmente, a partir de agora, de 4 em 4 anos também, sendo um ano o congresso, um ano sem plenária, sem congresso. No outro ano, né, que seria no meio, a plenária, daí mais um ano sem atividade no outro Congresso Nacional. Isso. Legal. Vai ser assim agora, então, por enquanto está sendo assim. Isso foi aprovado no Congresso. Então, lá a gente discutiu a conjuntura política internacional, né, teve a presença do embaixador. É interessante porque no site do Sintesp a gente pode acompanhar, porque do site do Sintesp faz link com o site da CUT, né? Que embaixador teve? O embaixador agora eu não consigo lembrar o nome, mas teve bastante participação. São palestras interessantes. Depois das palestras a gente fazia a discussão do texto base que foi apresentado aos delegados e votava, né, as emendas ao texto base, daquelas que algumas foram aprovadas, outras não, enfim. A dinâmica de uma plenária. Essa é a dinâmica de um congresso, de uma plenária. E você já foi como delegado, Volney? Eu fui delegado, eu e o Josias, né, que é de Lages, que é o companheiro de Lages, fomos como delegados da estadual, da plenária estadual, fomos eleitos. Só dois? Fomos eleitos dentro de um conjunto de delegados que representam Santa Catarina. Né? Só 2 por Santa Catarina? Não. Do Sintesp, só do Sintesp. De outros sindicatos, elegeram-se outros companheiros. Uma plenária da CUT devia ter muita gente, né? Deu em torno de 630 delegados. Né? Legal. Lá em Guarulhos? Em Guarulhos. Muito bem. Né? Fomos muito bem recebidos na cidade de Guarulhos. Tivemos na presença do ex-presidente Lula na abertura do Congresso. Tivemos a presença da companheira Dilma, se assim a gente pode chamar, na quinta-feira, antes do encerramento do Congresso, da plenária, que se encerrou na sexta-feira. Enfim, foi uma dinâmica bastante interessante. Legal, viu a Dilma de perto?
Vi, tinha uma de perto. A CUT Nacional vai se posicionar diante dessa eleição presidencial? Está se posicionando em defesa da... Vai assumir uma candidatura? Está assumindo a candidatura da companheira Dilma, né? Do projeto de reeleição, né? Abertamente estamos discutimos isso durante a plenária. Estamos abertamente defendendo essa candidatura. Muito bem. E os resultados, imagens, tem tudo no site do Sintesp, então, é? Tem links, né, no site do Sintesp, pode linkar a plenária... 14ª plenária nacional da CUT. Isso, exatamente. Então, todos os resultados, enfim. Visite o www.sintesp.org.br para ter acesso a essas informações todas que o Volney Schucker, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, está nos colocando aqui. Muito bem, plenária da CUT fez uma boa viagem. E as assembleias regionais aqui em Santa Catarina, que o Sintesp já estava anunciando esse calendário, né? Isso. Já foram realizadas todas? Era para o início do mês de julho, não? Nós começamos a realizar as plenárias e elas vão acontecer durante todo o mês de agosto. Agosto. Todo o mês de agosto, né? Principalmente a partir dessa segunda quinzena. Nós tivemos uma que foi ao final de julho, né? E agora nós teremos no dia 14 de agosto no Vale do Itajaí, no dia 15 de agosto na região de Canoinhas, 19 de agosto na região de Chapecó, 20 de agosto na região de Joaçaba, 21 de agosto em Lages, 25 de agosto em Joinville e 27 de agosto vai ser a Assembleia Geral Estadual em Florianópolis. Que vai ser o coroamento dessas regionais todas. E aonde a gente pode fazer, de fato, uma tomada de posição mais geral. Nas assembleias regionais vão servir para o nosso subsídio, né? Nós estaremos discutindo nas assembleias regionais a mudança que houve do Estatuto do Servidor. Na virada do ano. Naquele pacotaço e tal, tem uma série de mudanças que podem prejudicar o servidor público, né? E que apontam para uma nova revisão administrativa que o governo pretende fazer, onde ele já está apontando, por exemplo, com o fim da licença-prêmio, né, com uma perda de alguns direitos conquistados a duras batalhas, né? Isso é constitucional? Reduzir direitos assim? Constitucional a gente considera que não. No entanto, o judiciário, infelizmente, a gente não pode considerar muito o judiciário, né? Deveria ser um órgão imparcial, mas a gente tem provas e mais provas no dia a dia de que nós não podemos contar com o judiciário, né? Nossa batalha tem que ser em campo. Não fosse isso, nós não teríamos a nossa greve considerada ilegal. Não fosse isso, nós não teríamos sobre as nossas cabeças uma multa que ultrapassa R$1.200.000, né? Tudo isso decretado por esse judiciário. Justiça. É evidente que a gente está na luta para reverter toda essa situação, mas do ponto de vista da esperança, se a gente pode falar desse jeito, nós não devemos ficar muito esperançosos com esse judiciário. Então, nós temos que ter poder de pressão. O Sintesp sempre organiza os trabalhadores para que façam essa pressão, que são a pressão necessária, né, para discutir, né? Nós fazemos parte da campanha que eu gostei desse material, que o Sindasp reproduziu. Nós fazemos parte dessa campanha, que é a campanha do Basta Colombo, né? Que tem uma mão aí estampada. Que tem uma mão estampada, enfim.
Esse aqui é do Sindasp, mas nós temos camiseta que é assinada pelo Sindasp. Do Basta Colombo. Exatamente. Isso aí é um porta-lixo automotivo. Esse aqui é um porta-lixo automotivo, né? Que eu achei bem interessante, gostei, por isso eu estou mostrando também. Vai botar na sua moto. O Sintesp, ele também faz parte desse movimento, né? Dessa campanha. Inclusive, essa campanha está sendo criminalizada agora, quando o Sint estampa isso em outdoor, né? Ele está sendo criminalizado. Mandaram o Sint tirar esses outdoors. Não só mandaram o Sint tirar, sob pena de multa, enfim, é aquela mesma conversa que a gente teve com relação à justiça, né? Então, existem justiças e justiças, né? O governador fica 2 anos sem cumprir uma lei, a lei da database, ele fica sem cumprir a lei, e o judiciário, nem o judiciário, nem o Ministério Público, ninguém aciona um governador, né, que nem se torna inelegível. É impressionante. O governador não cumpre lei, é um descumpridor de lei e ainda assim não se tornou inelegível. Então, essa situação toda nos dá uma desesperança com relação ao judiciário, né? Então, a nossa batalha mesmo é na luta, a luta que faz a lei. Que bom a gente poder falar sobre isso, pelo menos aqui no Floripa em Foco, né, Volney? Muito bem, a gente vai para o nosso tradicional breve intervalo. Quer dizer que o Sintesp já contratou um novo jornalista, aquele moço de cabelo moicano que está ali. Então, bem-vindo à tribo, né? Muito bem, o senhor Fernando. Vamos a um breve intervalo, então, e já voltamos com esse Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, com o diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Volney Chucre. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Do alto, uma construção símbolo da bondade de sua gente, observa a cidade há mais de 200 anos. O Hospital de Caridade, patrimônio afetivo de Florianópolis. De suas ladeiras surge a mais tradicional procissão católica do município. Uma demonstração de fé que percorre as ruas e praças do centro até chegar à catedral. É o culto a Nosso Senhor dos Passos, manifestação popular da alma religiosa de seus cidadãos. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual.
Telefone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, às terças-feiras, 3h30 da tarde. Nesta semana com o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa da atual gestão do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. E o Sintesp, né, Volney? Já desde o início da campanha do plebiscito por uma constituinte livre e soberana e específica para estudar o nosso sistema político, desde o lançamento desse plebiscito, o Sintesp está engajado, né? E como é que estão os preparativos aí para esse plebiscito que deve acontecer daqui a algumas semanas, né, na Semana da Pátria? Isso. As máquinas quentes? Sim, esse foi um tema, inclusive, um bom debate que ocorreu durante a plenária nacional da CUT. A CUT como um dos partícipes, né, desse movimento, que envolve uma série de movimentos sociais, vários sindicatos da CUT, sindicatos ligados à CTB, setores né, da igreja, estudantes, né, a OAB. Existem dois movimentos que lutam pela reforma política do Estado, né, do Estado brasileiro, e na semana de 7 de setembro, de 1 a 7 de setembro, vão estar somando forças, né, fazendo um abaixo-assinado uma coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular, né, e o outro colhendo os votos do plebiscito popular que nós estamos organizando. Ambos, né, têm seus merecimentos, a sua força. O plebiscito popular, embora não seja uma questão legal, ele serve de pressão. A gente teve essas experiências bastante exitosas quando a gente fez o plebiscito popular da ALCA. Sim. Né, quando a gente fez o plebiscito, não foi oficial, mas ajudou bastante. Ajudou bastante, tanto que estancou a implementação da ALCA naquele momento, né? A ALCA, para quem não sabe, seria a área de livre comércio entre as Américas, né, que os Estados Unidos queriam. Que seria mais ou menos entregar tudo que a gente tem para os Estados Unidos, né? Era basicamente isso. Então, não aconteceu justamente porque houve um plebiscito. Porque a população se mobilizou, os sindicatos, os movimentos sociais, as igrejas, enfim. Da mesma forma, isso está acontecendo agora com a questão da reforma política, no sentido de entender que o sistema capitalista, né, ele está em crise e ele leva essa crise para todos os estados, né, inclusive o Estado brasileiro, né, inclusive a nossa nação vive e isso se reflete muito porque a gente tem um sistema político altamente atrasado em que o poder econômico, né, é que determina a composição praticamente do Congresso Nacional, das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, enfim, quem praticamente coloca lá os seus representantes, né, o poder econômico. É o poder econômico. Existe uma desproporção muito grande de representação. Os trabalhadores são 90% da população brasileira, né, e tem minguado os 20% do Congresso Nacional. 20%? Não chega a isso. Até nesta cartilha. Isso, tem os números, nessa cartilha tem os números mais exatos. Nós temos 52% de mulheres na população brasileira e apenas 9% de mulheres de representação no Congresso Nacional. Negros, que são também a maioria da população brasileira, são menos ainda no Congresso Nacional, são 8,5% do Congresso Nacional. Então tem uma série de distorções que ocorrem no nosso sistema representativo, exatamente porque o nosso sistema político é um sistema político arcaico, atrasado, fruto de uma transição da ditadura militar para uma sociedade civil, para uma democracia sem ruptura, né? Nós tivemos uma transição
pacífica, suave, sem rupturas, né? E exatamente por isso nós trouxemos da ditadura militar uma série de componentes que continuam sendo da época da ditadura militar, né? Então, essa situação precisa alcançar, de fato, o que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Nós estamos nos aproximando disso, mas sem destravar esse entrave político, sem destravar essa situação que envolve o sistema político, nós não vamos ter a reforma agrária que nós precisamos, a reforma econômica que nós precisamos, as reformas estruturais da sociedade brasileira, né? Mesmo porque com esse Congresso não dá, esse Congresso não vai cortar da própria carne, entendeu? Esse sistema do jeito que está favorece a reeleição de vários que lá estão, né? E a substituição dos que saem, né, na verdade, não muda a composição, muda apenas nomes de representação. Sempre as mesmas forças lá dominando, né, e as forças que são maioria na sociedade, no país, lá pouco representativas. E eu vi uma estatística bem interessante, Volney, de que dos 100% dos eleitos, apenas 5% foi realmente eleito votado. O restante entra por legenda. É tipo um tiririca da vida que elege 4, 5 juntos. Então, votados efetivamente, 5%. O resto vem por legenda. Por isso que tem que botar rostinhos bonitinhos, personalidades lá do Big Brother, né? Porque senão não se dá conta, né? Então, são distorções que o sistema político nos oferece, que a gente luta contra, e o Sintesp está engajado nessa luta desde o começo. Eu faço parte do comitê estadual, comitê operativo estadual, representando o Sintesp. Existem vários outros sindicatos, vários outros movimentos sociais, como o MST, como... todos os setores democráticos aí estão engajados. Está bem interessante esse movimento, porque ele quebra uma série de barreiras de unidade que existiam entre os diversos movimentos, e ele é um movimento que diz, sim, eu quero... A única pergunta que vai se fazer no plebiscito é: você quer você deseja uma constituinte para modificar, para reformar o sistema político? E é a primeira vez que a gente vai para um plebiscito popular em nível nacional, em que a gente vai querer como resposta o sim. Todos os outros a gente era para negar alguma coisa. Dessa vez não a ALCA, não a dívida externa, não a dessa vez vamos trabalhar com o sim. Exatamente. Não a entrega da Vale do Rio Doce, enfim, era tudo não. Dessa vez, essa é a primeira vez que a gente vai para a sociedade dizendo sim, eu quero. Certo. Sim, eu quero. Tá. Volney, e qualquer cidadão, telespectador, internauta, pode montar um comitê para ajudar a arrecadar essas assinaturas na Semana da Pátria, né? Recolher os votos na Semana da Assinatura da Pátria, naquela semana, do dia 1º ao dia 7. Nós já estamos com o material, né, da campanha, as cédulas, que inclusive trouxemos da Plenária Nacional da CUT, e junto com nosso plebiscito, nós vamos também fazer recolhimento de assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular com relação à democratização da comunicação, democratização da mídia, né, que também é parte da nossa cartilha, que fala exatamente sobre isso, né? É mudar o sistema político, mudando também a democratização do acesso às mídias, né? Porque muitas vezes acontece que o sujeito que fica o ano inteiro fazendo a apresentação de um programa e tudo mais, exposto à mídia diariamente, ele vai ser candidato na eleição. Só para puxar votos para eleger alguém que... Para eleger outros, enfim, né? E isso é completamente desproporcional
né, as lutas são desproporcionais. Então, esse tipo de coisa que a gente quer modificar, a gente quer democratizar, enfim. No site do Sintesp tem como acessar a organização desses comitês e tem também uma página que é o www.plebiscitoconstituinte.com.br. Ali tem material para baixar, as listas, as cédulas, informações para onde enviar esse material todo do plebiscito sobre um novo sistema político que está sendo organizado em todo o Brasil para acontecer na Semana da Pátria. É só uma pequena correção que é www.plebiscitoconstituinte.org.br. Falei com plebiscitoconstituinte.org.br. Ainda bem que tem alguém acordado aqui. Muito bem, Volney. Olha, sempre um prazer conversarmos, né? O tempo voa. Faltou referendar, mandar um alô para alguém para a gente fechar o Floripa? Não, fundamentalmente é conclamar os servidores a participar das nossas assembleias regionais, né, e depois participar da nossa Assembleia Geral Estadual dia 27, quarta-feira, aqui em Florianópolis. Um local e horário ainda a ser amplamente divulgado. Exatamente. Obrigado pela presença e obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Acompanhe a reapresentação do Floripa em Foco, que acontece todos os dias a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.